Shalom Haverim, Bruhim Habaim, sejam bem-vindos ao canal Or Torá, Luz da Torá. Hoje nós estaremos dando início a mais um estudo do canal Judaísmo Nazareno Or Torá. Então eu peço a você que fique conosco até o final desse estudo. Não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever em nosso canal Judaísmo Nazareno Or Torá. E o material de hoje ele será desenvolvido com base justamente em alguns conceitos judaicos que são importantes para a compreensão de alguns versos do Ketuvim Netzarim, também conhecido como Novo Testamento, ou Brit Hadashah, conforme é utilizado por algumas comunidades messiânicas e nazarenas, que é o conceito de redenção, o conceito de Aleph e Mashiach. E esse estudo ele é necessariamente desenvolvido com base no versículo 8 do capítulo 1 do Sefer Giliana, também conhecido como Livro de Apocalipse, que é o versículo que diz assim: Eu sou o Aleph e o Tav, o princípio e o fim, diz o Senhor que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. O estudo ele se desenvolverá principalmente com base na primeira sentença, onde Mashiach e Yeshua ele diz: Ani ha-Aleph ve-ha-Tav, eu sou o Aleph e o Tav. E nas versões aportuguesadas que advêm de um texto grego, geralmente essas versões vão apresentar a seguinte tradução: eu sou o alfa e o ômega. No entanto, para fins de compreensão e de entendimento, a expressão alfa e ômega elas não são muito ricas, né, na variedade de significados, como é a língua hebraica, não só as suas palavras, mas também a própria letra hebraica, ela carrega uma gama muito grande de informações e de significados, ou seja, o hebraico bíblico, o hebraico da Taná, não se resume apenas no conhecimento de ordem gramatical, aonde vai possibilitar o estudante a estudar hebraico, a ler o texto da Torá, da Taná, a fazer uma tradução e possivelmente uma interpretação do texto. Ou seja, quando nós falamos de interpretação, principalmente interpretação, há um conceito muito maior, porque dentro da tradição, o hebraico ele é submetido justamente à tradição, ou seja, você tem o significado das expressões, das palavras, conforme era entendido dentro da tradição, pelos rahamim, pelos sábios, pelos rabanim, pelos rabinos, dentro da tradição judaica. Então, o que significa necessariamente Yeshua dizer Ani ha-Aleph ve-ha-Tav? Eu sou o Aleph e o Tav. Então, nesse primeiro material, nós estaremos falando necessariamente sobre esses conceitos, principalmente a ideia de Aleph. É claro que nesse material nós não temos a intenção de exaurir tudo, é apenas um resumo, né? Apenas uma ideia, uma síntese da quantidade de informações que se tem e que ainda se pode descobrir com base na letra ou nas letras hebraicas. Então, desde já, eu peço a você que curta, compartilhe, se inscreva, e nós estaremos deixando também aqui na descrição deste vídeo um link para que você possa acessar e fazer parte do nosso grupo no Telegram, caso você tenha a pretensão de fazer parte da escola de hebraico Ashav Ivrit, ou seja, queira estudar hebraico conosco através de um grupo no Facebook privado, onde somente os alunos da Ashav Ivrit, que significa hebraico agora, farão parte. Então vamos aos nossos estudos. Então nós podemos observar aqui nesse quadro que a letra hebraica, como todas as letras hebraicas, a letra Aleph, ela é construída, ela é formada a partir de outras letras, ou seja, na composição, faz parte da composição das letras hebraicas outras letras, ou seja, uma letra ela é formada a partir de outras consoantes hebraicas. A letra Aleph, ela é formada a partir de um Yod superior, um Yod inferior e um Vav na diagonal. O Yod é a 10ª letra do Aleph Bet e o Vav é a 6ª letra. O valor numérico da letra Yod é 6 e o valor numérico da letra Vav, o valor numérico, na verdade, da letra Yod é 10 e da letra Vav é 6. Então, quando nós somamos 2 Yod e 2 Aleph, nós temos necessariamente o valor numérico 26, que vai contabilizar ou vai totalizar
o mesmo valor numérico do tetagrama, que é formado a partir de um Yod, de um Re, de um Vav e de um Re. Ou seja, Yod vale 10, o Vav vale 6, o Re vale 5 e o Yod Re Vav Re e o Re final vale 5. Então nós temos aí Yod Re Vav Re, o valor numérico 26, que forma o mesmo valor numérico da letra Aleph. Por isso que a letra Aleph representa o nome inefável do Eterno dentro da guimatria hebraica, dentro da guimatria judaica. O Rebbe explica que o Aleph tem 3 significados diferentes. Um é Aluf, que significa o mestre ou o chefe, que também pode ser entendido como o mestre ou o chefe, mas mestre e chefe da onde? Que seria o mestre ou chefe do universo. O segundo é Ufana, que significa uma escola de aprendizagem ou o professor. E o terceiro significado é alcançado lendo as letras da palavra de trás para frente. Ou seja, se você lê Aleph de trás para frente, você encontrará a palavra Pelé, que significa maravilhoso. Um comentário rápido acerca desses 3 significados é que nós temos a letra Aluf, que significa mestre, e o Fana, que significa professor. Ou seja, é um conceito judaico você estudar e aprender. Ou seja, é um conceito judaico, a ideia de mestre e aluno. Isso é muito curioso, tendo em vista que muitas das vezes tentam adentrar ao movimento ou frequentar uma comunidade, mas não querem passar por esse filtro, por esse caminho de discipulado, né, de aprendizado, de disciplina e de prática de mandamento e Torá. O terceiro significado é alcançado lendo as letras de trás para frente, que nós encontraremos a palavra Pelé, que significa maravilhoso. Cada um desses 3 significados, eles podem ser linkados conforme o Tratado de Sanhedrin 97 aos 3 períodos das quais o mundo se divide, sendo que a tradição, de acordo com o Sanhedrin 97a, vai compreender que o mundo foram os 6.000 anos, né, do mundo, eles podem ser divididos em 3 etapas. Os 2 primeiros 1.000 anos, os 2.000 anos primeiros é o período de Adão, né, ou seja, é o período onde Adam, o chefe, conforme o primeiro significado de Aleph, que é Aluf, ele praticamente instruiu a criação a adorar o Eterno. Você vai ver que ele ensinou os animais, ele pôs nome aos animais, então ele levou a criatura a glorificar o nome de Hashem. O segundo período é o período de Ufana, escola, né, que também está relacionado com a ideia de aprendizagem ou professor. Esse período é caracterizado através dos 2.000 anos que teve início com a era de Avraham. Avraham foi aquele que trouxe a revelação da Torá. No período de Adam, a Torá ainda estava ocultada. No período de Avraham, a Torá então começou a ser ensinada conforme a tradição judaica ela ensina. E isso é muito curioso, caso você seja um cristão e esteja assistindo o nosso material, porque a tradição evangélica ou a tradição cristã, ela vai dizer que a Torá ela se manifesta apenas no Monte Sinai com Moshe vindo, com Moshe, nosso pai. Então eles vão linkar a manifestação da Torá justamente com o período da revelação no Sinai, trazendo com isso a ideia de que a Torá ela não precisa ser observada e praticada, né, por quem não é judeu. É claro que dentro da lei judaica, né, aquele que é um goim, aquele que é um estrangeiro e se aproxima da Torá, ele não tem as mesmas obrigações que um judeu ele tem. Geralmente, quando um gentio, um goim, se aproxima da Torá, ele é ensinado, ele é discipulado dentro da Torá, mas primeiramente, necessariamente, nas chamadas 7 leis noáticas. Então ele aprende os conceitos básicos e somente depois de adquirir, né, e assimilar esses conceitos que servem como filtro da vida dele, ele então terá a opção, né, ele terá a oportunidade de avançar
na prática e observância da Torá ou não. Então, isso ficará à disposição dele. Então, não é imputado para aquele que está se aproximando, né, que ele venha observar todas as mitzvot, que ele venha cumprir de igual forma, ou seja, como o judeu observa os preceitos da Torá. Seria até covardia exigir que ele viesse fazer como um judeu faz, sendo que ele não recebeu a mesma educação. Então, o terceiro conceito, a definição de Aluf, nós temos aqui da continuação, a definição de Aluf é mestre. Isso permite que o mundo saiba que existe um Criador, que Deus é o mestre do universo, e que existe um olho que vê e um ouvido que ouve. O universo não surgiu simplesmente por si mesmo. Existe uma força onipotente que realmente forjou os firmamentos do nada para algo. Assim, Deus é o Aluf, o mestre do universo. Ufana significa escola ou professor. Não apenas apresentamos Deus como criador do universo, mas também como professor de toda a humanidade. O papel de Deus como professor é revelar com sua introdução da Torá ao povo judeu. É revelado com sua introdução da Torá ao povo judeu. A Torá, com suas 613 mitzvot ou leis, nos ensina o que devemos fazer e o que não devemos fazer por meio da sabedoria divina de seu livro. Deus se estabelece no mundo no nível do mestre definitivo. Vale lembrar, quando eu coloquei aqui que a Torá ela foi revelada ao povo judeu, revelada com sua introdução da Torá ao povo judeu, essa revelação ela vai abranger não somente o povo judeu. Se nós pegarmos o Midrash Tanhuma e o Midrash Rabbah de Devarim 1:5, quando o texto diz que Moisés começou a falar da Torá para o povo, começou a citar as palavras, a tradição e o comentarista judeu Urashi irá interpretar que a Torá ela foi então falada ali, ela começou a ser recitada em 70 idiomas. Então, uma série de ensinamentos, inclusive aqui no canal, que fala que a oferta da Torá ela veio para todas as nações. Então é claro que há muitos materiais, muitos comentários e implicações no que se refere a essa oferta, e não é o propósito desse vídeo dissecar esse conteúdo neste momento. Então, dentro dessa perspectiva, podemos perceber, com base nos escritos de Yohanan, que Yeshua era não somente a Torá viva, mas aquele responsável por ensiná-la. Assim sendo, o nosso Mashiach Yeshua é o mestre do universo. Ou seja, ele veio para ensinar, através da sua vida, a forma adequada, a forma correta de se observar a Torá. É por isso que Yeshua ele dizia assim: aprendei de mim, ao invés de aprendei comigo. Então existe uma diferença básica entre você aprender de mim e aprender comigo, no sentido mais profundo e místico da palavra, que aprender de mim significa você aprender com os meus atos, com as minhas atitudes, com as minhas ações, com os meus exemplos, ou seja, ou com o meu exemplo. Existe um ditado que diz que uma palavra ela pode mudar uma pessoa, né? Ela pode transformar uma pessoa, mas um exemplo, né, ela vai arrastar uma multidão. O exemplo vai trazer diversas pessoas àquele mesmo estilo de vida, prática e observância, e foi exatamente a herança que Yeshua nos deixou a sua vida, como maior exemplo e modelo de observância da Torá. O terceiro significado é alcançado, como já foi dito, lendo as letras da palavra de trás para frente. Aleph, nós leremos então Pele, pronuncia-se Pele, maravilhoso. O período final de 2000 anos é considerado os dias de Mashiach, ou seja, o terceiro significado da letra hebraica ele é linkado dentro da tradição, conforme nós estaremos vendo aqui, com o último período de revelação ou o período final de 2000 anos. Esse período final de 2000 anos, o período chamado de maravilhoso, é o período também onde a revelação de Mashiach será plena, ou seja, haverá um descortinar, haverá a revelação, ela não será mais ocultada
como acontece nos dias de hoje. O conceito de pele, esta era maravilhosa, tem o potencial de trazer paz e tranquilidade em todo mundo, que é exatamente o que os textos dos profetas, linkado ou alinhado com a própria tradição, oferece ou sugerem. O Alter Rebbe sugere que a diferença entre as palavras Golã, exílio, e Geulah, redenção, é a presença do Aleph. Se alguém inserir um Aleph na palavra Golã, exílio, o exílio é fortalecido e transformado em Geulah. Ou seja, é de comum acordo hoje dentro do pensamento judaico, dentro da tradição entre os sábios, entre os Rahamim, entre os rabinos, que nós estamos em um exílio. E esse período atual em que nós estamos vivendo, que é o período onde se observa e comemora a festa de Hanukkah, vai falar justamente e retratar exatamente o período de Golan ou de Galut e Avan, que é a Galut da Grécia, quando começou ali, retratado principalmente dentro do livro de Macabeus. E a ideia de Golã, exílio, ou de Galut, né, ela é um período onde também a manifestação, a revelação do Eterno, ela está ocultada. Então, o contrário de exílio, ou seja, se no exílio a revelação ela está sendo ocultada, e geralmente é uma característica do exílio a perca da terra, não necessariamente no exílio Yavan, que é o exílio da Grécia, onde o povo ele está em um outro tipo de prisão, que nós não iremos falar aqui, é uma prisão interna, onde os conflitos eles são mais internos e do que externos. Então, a revelação durante esse período também, ela é ocultada, ela não está na sua forma plena. Então, se Golã, exílio, é a ocultação da revelação, né, dentro de uma prisão, a Geulah, que é a redenção, é a libertação, ou seja, é uma redenção, é uma salvação vindoura, e também a revelação plena de Hashem. Ou seja, nós teremos a revelação, nós teremos o momento, a revelação ela trará essa Geulah, né? Nós podemos ver isso inclusive dentro da Parashá Re'eh, onde o Eterno fala com Moshe no capítulo 6 do Sefer Shemot, do livro de Êxodo, e ali, quando ele está libertando o povo de Mitzraim, da terra do Egito, que é uma terra também que está relacionada, a expressão Mitzraim está relacionada com limitações. Então, nós percebemos que houve uma manifestação de sinais e prodígios, aqueles sinais, aquelas maravilhas que acompanharam a libertação do povo de Israel no Egito, está relacionado com a Geulah, ou seja, a redenção ela traz a revelação. Concluímos, pois, que a era de Mashiach, conforme apontado pela Torá e a tradição, será um período onde o Aleph, Yeshua, será revelado, libertando o seu povo Israel da galuta interna, a qual muitos ainda se encontram por não o conhecerem. Ou seja, a diferença entre Geulah, Golã e Geulah é apenas um Aleph, e o Aleph aponta para o próprio Mashiach. Mashiach é a redenção, Mashiach é o Aleph, e é a função e é o papel de nós, Netzarim, revelar o Mashiach dentro dos corações, através de uma vida moderada, de uma vida correta e reta diante do Eterno, através do temor da sua palavra, dos seus mandamentos, evitando o máximo os conflitos e seguindo a paz, conforme a descrição e a orientação do Sefer Ivrim no livro de Hebreus. Então fiquem na paz, eu espero que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam em nosso canal, e até o próximo material.